Estamos aqui para anunciar a palavra bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconhecemos a responsabilidade enorme de pregar a palavra. E eu fico assim entusiasmado com esse sentimento de pregar mais e mais a palavra de Deus a toda a terra. Nós percebemos que Jesus Cristo ele é autor que vem dividir a história em dois testamentos, em dois períodos, antes e depois. Nós estamos vivendo o período da era cristã, e um texto que me veio ao coração quando Jesus chega no ano 33, que começa a pregar a palavra de Deus. Se você tiver de posse da Bíblia, a próxima aí da sua mesa, na sua estante, você que está ouvindo o programa, a palavra de Deus, Lucas capítulo 5, ele faz uma narrativa muito interessante. Então Jesus Cristo ele chega num período, vive um período em que a terra vivia em constante dificuldade, tanto na política como na economia e principalmente na religião. Então Jesus Cristo, quando ele chega ao seu ministério público, ele encontra essa multidão, essa faminta, querendo ser liberta, abençoada. Então o que se via no coração das pessoas nesse tempo, havia muita tristeza, muita solidão. O império nesse tempo que comandava a vida das pessoas, o sistema opressor, isso lhes trazia. Havia pregações, porém era no comando dos religiosos, dos fariseus, e palavras que não edificavam. Então Jesus Cristo chega nesse período tão interessante e uma multidão desejosa para ouvir, para sentir algo diferente, algo que pudesse de fato aliviar a sua vida, os seus corações. Então Jesus Cristo, no capítulo 5 do livro de Lucas, nós vamos começar a ler, e diz que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, e uma multidão, a Bíblia diz que o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Veja só como a multidão se aproxima de Jesus com esse sentimento, com esse intuito de ser abençoado. Isso é um desejo nosso, um desejo do ser humano, se aproximar da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja só, querido ouvinte da palavra, começo perguntando a você nesta tarde: você tem se aproximado do Mestre, do Senhor, para ouvir a palavra bendita? Você tem dedicado tempo a esse fim, a ouvir o discurso poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então veja só, a gente encontra uma multidão querendo de fato sentir paz no seu coração, sentir alegria no seu coração, sentir liberdade na sua vida, ter esperança. Quem sabe você não está vivendo esse momento, esses dias, sabe, você não tem paz, você vive até perturbado, com tantas notícias, com tantas influências que o mundo tem trazido, e a tristeza, como consequência, tem também atingido o teu coração. E você começa a perder essa liberdade com o seu Criador. Mas saiba, nesta tarde, Jesus Cristo, ele quer trazer esperança, como trouxe para essa multidão, aqui no capítulo 5 do livro de Lucas. E há uma observação interessante. Quando nós vamos para o versículo 2, diz a palavra que viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Jesus faz uma observação tão grande que ele vê 2 barcos ali, e diz a palavra de Deus que, então, o que se entende? No versículo 3, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e o barco
sentou-se e do barco ensinava o povo. Veja só, Jesus Cristo aqui nesse momento, ele vai improvisar um púlpito e ele vai atender essa multidão. Jesus Cristo faz essa observação tão grande que não abandona a multidão. Nós observamos o mundo hoje, eu estava vendo os noticiários, o mundo hoje, aproximadamente 8 bilhões de pessoas e mais de 200 países no mundo. O Senhor tem atendido a toda essa humanidade, todas as civilizações, os povos. O Senhor tem marcado a história. O Senhor é autor da história. Por isso, nesta tarde, você pode ter essa convicção que se você se aproximar de Jesus, você pode ter esse mesmo sentimento de sentir segurança e esperança, como Deus tem dado a tanta gente na terra. Então, observa-se que Jesus Cristo improvisa um púlpito e vai pregar para a multidão. E de repente ele atende a multidão e vê um cenário também de frustração. E de repente ele vai mudar o foco. Olha o que diz a palavra no versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão. Então observe que Jesus Cristo ele atende a multidão e ele não perde o foco de Pedro, que está ali frustrado com aquele trabalho da noite, sem conseguir o alimento, sem pescar. E isso é muito interessante porque, apesar de Jesus cuidar de 8 bilhões de pessoas no mundo que estão vivendo, e cuidou do que já viveu, Jesus está olhando para você nesta tarde. Jesus faz uma observação no teu coração, na tua vida, como você tem vivido, como você tem sentido. Ele sabe dos sentimentos, das dores que você tem passado. E ele vê esse cenário de frustração, de pessoas que não conseguiram pescar. E diz a palavra que ele muda esse foco e ele se reporta a Pedro. Ele quer tratar do coração de Pedro. Ele quer tratar de um coração frustrado. Quem sabe não está assim o seu coração. Quem sabe esta tarde você não está assim decepcionado, porque você planejou, você fez um projeto tão grande para 2020 e de repente tudo muda. Tudo mudou e você talvez esteja pensando assim, poxa, mas me preparei tanto para esse momento. E você pode estar sentindo assim, frustrado. Mas entenda uma coisa, Jesus Cristo, ele observa o teu coração. Jesus Cristo trabalha no lugar secreto. Ele trabalha, ele tem observado as vezes que você tem ajoelhado, que você tem buscado ele. Isso é muito importante entender. Você não está sozinho. Então, de repente, no versículo 4 e 5, ele fala isso, né? Tendo acabado de lavar, disse a Simão, vá por onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Então veja só, Jesus Cristo faz aqui, ele dá uma sugestão para o Pedro. Pedro, lance a rede nos lugares mais profundos que você vai pescar. Então, numa experiência humana, numa experiência de Pedro, às vezes nós pensamos assim também. Sabe, eu sou pescador, eu sou experiente, eu não consegui pescar, e Jesus aqui, um carpinteiro, dá uma sugestão para um profissional. Observe só que Jesus Cristo, ele está tratando a frustração de Pedro. Então seria inútil, numa experiência humana, Pedro ali pescar novamente. Seria, sabe, às vezes nós tentamos de uma forma, de outra. A nossa experiência não tem dado certo. O nosso esforço não tem dado certo. Tem sido inútil tentar. Mas nesta tarde eu quero, sabe, te incentivar e dizer ao teu coração, você que está à escuta dessa rádio, dessa voz, deste veículo, ouça a palavra, entenda uma coisa, Jesus Cristo, ele não deixa você frustrado, ele quer abençoar ricamente o seu coração. Então Pedro talvez não concordasse no seu interior, Pedro talvez não concordasse com o que Jesus falou. Sabe, irmãos, às vezes nós, ouvintes, nós não concordamos. Mas uma coisa é certa, nós devemos obedecer o que diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós obedecemos, olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus.
Simão respondeu no versículo 8: Mestre, a noite inteira e nada pegamos, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Isso é muito importante, o ato de obediência do povo, do cristão, de todos que acreditam na bendita e poderosa palavra de Deus. Quando nós obedecemos, a obediência traz alguns resultados. Olha o que diz a palavra de Deus, quando nós chegamos no versículo 9, diz a palavra: pois ele e a todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Olha, interessante, ouvinte, a perplexidade que aconteceu no coração desses homens. Temos ficado muitas vezes perplexos com o que Deus tem feito. Quem sabe você já não foi diagnosticado com uma doença incurável e Jesus te curou. Quem sabe você não foi decepcionado por alguma coisa, Jesus te abençoou. Jesus cuidou do teu coração. Então, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, esses resultados, acaba de dizer a palavra. O Senhor nosso Deus é isso. O profeta Jeremias fala que nós devemos clamar a Ele, nós devemos buscar a Ele, que Ele vai nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Aleluia! O Senhor é isso, é o nosso Deus Todo-Poderoso. O versículo 8 que estamos acompanhando, que Simão ele se prostrou aos pés do Senhor, quando eles colhem muito peixe, pegam muito peixe ali, e diz a palavra que a rede estava a ponto de se despedaçar. Que coisa, que bênção, aleluia, que milagre maravilhoso. Então, quando nós obedecemos, eu e você, nós somos abençoados e abençoamos outros. Tanta gente pode ser abençoado pela sua vida. Um vizinho, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a cidade pode ser abençoada através da nossa fé, da nossa obediência na poderosa, bendita palavra de Deus. Ainda se extrai no versículo 8, olha o que diz a palavra, que quando Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Isso é muito interessante quando nós reconhecemos o nosso estado de pecador. Já dizia o profeta Isaías: ai de mim, pecador. Então, esse sentimento que nós de fato dependemos totalmente do nosso Deus. Ai de nós, irmãos, ai de nós, ouvintes, pecadores que somos diante de um Deus tão santo. A santidade de Cristo, ela causa isso, causa uma agonia moral na gente. Quando nós percebemos que o Senhor nosso Deus é todo poderoso, ele muda, ele altera o cenário de uma vida, de uma cidade. Nosso Deus pode cuidar de nós nesses dias tão difíceis aqui no planeta, aqui na Terra. Nosso Deus pode nos abençoar. Nosso Deus pode mudar a situação que estamos vivendo. Nós somos contemplados dia a dia com milagres. Que ficaram curadas de câncer, de tuberculose, de tantas doenças que viveram na sua vida, na sua história. Mas muitos esqueceram, viraram as costas para o Senhor. Não mais lembram disso. E talvez nesses dias estejam novamente numa retrospectiva, vivendo essa experiência desse Deus tão bom, tão maravilhoso, tão extraordinário. Louvado seja Deus pela sua bendita palavra. E continua dizendo a palavra, estamos caminhando para o final. O versículo 9 diz: pois ele e de todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Vejam só, irmãos, aqui nós temos observado, sabe, eu fico pensando às vezes, nós temos que cuidar de tantas coisas, de tantas atividades terrenas. Nossas atividades às vezes estão em ordem, nossos negócios, mas os nossos corações às vezes estão em desordem contra o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu queria nesta tarde pedir a você, clamar
sabe, você que de fato faça isso, comece nesta hora a colocar o seu coração em ordem. Nós precisamos ter de fato um coração limpo na presença de nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos que examinar o que está acontecendo no lugar secreto, como está meu coração, como está minha vida, sabe? Então, irmãos, louvado seja Deus. Eu quero deixar esta mensagem para o teu coração. Jesus Cristo causa admiração. Jesus há de nos causar grande admiração nesses últimos tempos pela sua bendita palavra. Jesus Cristo, ele pode mudar, quebrar os obstáculos, tirar os obstáculos. Ele vai tirar o medo do teu coração. Jesus quebra paradigmas. Jesus tira a tristeza do teu coração, tira a solidão do teu coração e termina dizendo no texto para Pedro: não temas, não temas, Pedro. Eu li o livro, é isso que Jesus fala nesta tarde para nós: não temas. Eu li um livro de um homem que orou por nações que estavam em crise, e ele disse uma frase: a distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Vamos para o chão, vamos para o chão, vamos para o chão, joelho no chão, e Jesus Cristo nos dará a vitória. Eu queria nesta tarde encerrar agradecendo a sua atenção e louvado seja Deus pela sua vida. Continue lendo a palavra, continue na esperança, na expectativa da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.